Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico, algo polêmico, que já comentei em outros vídeos no passado. Alguns concordam e outros não concordam. O cristão pode fazer tatuagem? Ele pode se aderir a esta moda que estão fazendo por aí, tatuando braço, pescoço e até o rosto? Isso é pecado fazer? O cristão pode fazer isso, mesmo que cause escândalo, ou mesmo que divida opiniões? Os que dizem que não é pecado usam o argumento de que isso não está escrito na Bíblia, como se algo para ser pecado tivesse que estar escrito na Bíblia. Eu sempre digo aqui no canal: nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos como não fumarás, não assistirás novela, não beberás pinga, e assim vai. Se tatuagem não for pecado porque não está escrito na Bíblia, ou se para que algo seja pecado é preciso estar escrito na Bíblia, então fumar maconha, fumar cigarro, não é pecado, porque também não está escrito na Bíblia. Existem pecados especificados na Bíblia, como adultério, fornicação, mentira e outros. Mas nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Pecado é qualquer coisa que vá contra algum princípio bíblico. Na Bíblia não tem uma lista do que pode e do que não pode, porque senão nem precisaria discernir o certo do errado. Era só ler na lista, tudo que você fosse fazer, era só ler na lista para ver se pode ou se não pode. A tatuagem não está escrita na Bíblia de forma literal, como sendo algo pecado, mas a tatuagem vai contra a separação dos costumes do mundo. São coisas que se discernem espiritualmente. Em 1 Coríntios 2, verso 14 e 15, se eu não estou enganado, lá diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque é discernido espiritualmente. E o que é espiritual discerne tudo. Então tem coisas que é espiritualmente que se discerne. Tem gente que estuda teologia, mas não chega ao conhecimento da verdade. Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitos citam Levítico 19 e verso 8, que é um versículo clássico, como base para alegar que seja pecado fazer tatuagem. Mas lá diz para não fazer marca no corpo em nome dos mortos. Não se refere exatamente à tatuagem de hoje, né? Que não tem ligação, às vezes, né? Se não tem ligação com o paganismo ou com falsas religiões, né? Não é ligado ao paganismo e nem a outros deuses. Mas, por outro lado, o princípio da separação dos costumes do mundo se aplica. Tem coisas na Bíblia que não foi escrito para nós, mas o princípio ali se aplica a nós. Nesse caso, o princípio da separação do mundo, não fazer o que o mundo faz. Deus queria que Israel não adotasse os costumes dos povos pagãos circunvizinhos. Levítico 19, dentro do contexto, foi dado uma ordem de Deus para Israel não se envolver nas práticas dos povos vizinhos pagãos, até em certo tipo de tecido de roupas, no corte do cabelo, né? Tem coisas ali que não se aplica nem a Israel dos dias atuais. Separação dos costumes do mundo são princípios morais que se aplicam para sempre, não apenas a Israel do Antigo Testamento,
mas até hoje no Novo Testamento. O crente salvo não pode adotar os costumes do mundo em todos os sentidos, como, por exemplo, 1 Timóteo 2, verso 9, ela diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modesto, sentimento de vergonha em exibir o corpo. Então a mulher cristã não pode se vestir de uma forma que as pessoas não cristãs se vestem, com roupas marcando o corpo, mostrando o corpo, é pecado usar. 1 Coríntios 11, verso 14 e 15, lá diz que o homem deve ter o cabelo curto em relação à mulher. Deus sempre quis que haja distinção, até mesmo na aparência física, entre o homem e a mulher. Na aparência física e na roupa também. É pecado adotar os costumes do mundo, porque senão não há separação entre o crente e o mundo. Muitas igrejas atuais adotaram os costumes do mundo, onde não há distinção, né, entre quem é crente e quem não é, pela roupa, por tatuagem, por cabelo, por tudo. Acaba sendo igual. E isso não é algo aprovado por Deus. Se Deus gostasse de gente com o corpo pintado, já teria feito o homem com o corpo cheio de desenhos, também piercing. Se Deus gostasse de argola, né, já teria feito assim. Cabelo colorido, a mulher loira pinta de preto e a que tem cabelo preto pinta de loiro, pinta de vermelho, com mechas com mais de uma cor, né? Isso é pecado, isso é adotar costumes do mundo que muitas igrejas adotaram. Muitas dessas igrejas é por causa do dinheiro. Como eles querem dinheiro, então eles fazem de conta que não é pecado. E até igrejas que eu conheço, que não vou citar nome, que há 20 anos, 30 anos atrás, certas práticas era pecado. E hoje para eles não é mais, porque o interesse agora é financeiro. Agora, na questão de tatuagem, não me refiro a uma pessoa que veio para o evangelho tatuado. Um homem de 20 anos hoje, um homem, uma mulher de 20 anos hoje. Hoje isso agrada a ele. Ele enche o corpo de tatuagem. Ele tinha que pensar no futuro, quando ele chegar aos 40, 50, 60 anos, se isso seria agradável ou não. Piercing a pessoa tira. Cabelo colorido você pinta por cima e arranca. Mas a tatuagem é um caminho sem volta. 1 Coríntios 10, verso 31, tem um princípio bíblico que o cristão precisa adotar. Lá diz assim, Paulo disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Sendo assim, aquilo que não for feito para a glória de Deus e sua honra não deve ser feito de modo nenhum. Honramos a Deus mediante a nossa obediência. Agora, será se a pessoa vai glorificar a Deus pintando seu braço, né, tatuando seu braço até o rosto? Será se Deus se agradaria disso? Será se a pessoa estaria honrando a Deus com isso? Eu acredito que não. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental na vida do cristão. O alvo da nossa conduta e teste da nossa ação. Sendo assim, tudo que formos fazer, devemos avaliar se é para a nossa edificação e para a glória de Deus. E no caso da tatuagem, eu não acredito que seja para a edificação e para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 23, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Veja bem, nem tudo edifica. Ninguém edifica a sua vida tatuando seu corpo. O que Paulo quis dizer, por eu ser dono da minha vida, ninguém pode me impedir de fazer qualquer coisa. Mas não faço
porque não me edifica. Ninguém pode me impedir de fazer alguma coisa. E é aí que está a questão. Se eu quiser comprar uma garrafa de bebida alcoólica e ficar o domingo inteiro bebendo, e depois à tarde sair vomitando nos cantos da casa, ninguém pode me impedir. Mas eu não faço, porque não me edifica, e ainda é pecado, e não agrada a Deus. Tem que ver esse princípio. Tudo que você for fazer se agrada a Deus ou não. Só pelo fato de a tatuagem ser algo que divide opiniões, não deve ser feito. Paulo disse: bom é não comer carne e nem beber vinho, e nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Ou seja, se o comer carne e o beber vinho escandaliza, então não coma e não beba. Ou seja, qualquer coisa que causa opinião divergente. Um acha certo e o outro acha errado. E causa escândalo. Não pode fazer. Ainda que algumas coisas não sejam pecado, não me refiro à tatuagem. Mas algumas outras coisas, só pelo fato de dividir opiniões, não deve ser feito. O que causa escândalo não pode ser feito. Paulo quis dizer que não devemos fazer nada que pode causar escândalo para nossos irmãos. E no caso da tatuagem, não apenas escandaliza os de dentro, mas também os de fora. Se você é de uma igreja que isso para vocês é normal, mas para quem é de fora não é. Eles vão escarnecer, eles vão zombar, não vão te dar credibilidade. Você vai ter que explicar para eles que não é pecado, mas nem todos vão se convencer, né? Imagina uma pessoa evangelizando com o corpo tatuado, cheio de piercing no nariz, argola na orelha. Será se vão dar credibilidade para você? Ou você vai ter que explicar para ele que isso não é pecado, assim que ele aceitar, você o evangeliza. Será se é correto? Eu creio que não. Nem todos concordam, mas lembra que eu disse. O que é espiritual discerne tudo. Tem coisas que é discernido espiritualmente. Por isso que o crente carnal às vezes não consegue discernir o certo do errado e vive confundido e muitas vezes manipulado por igrejas liberais que só querem dinheiro e acabam errando, achando que está certo. É só isso. Dá um joinha aí se gostou, para ajudar a divulgar o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.